para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, e cujo nome era Emaús. E ainda falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo ele falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, repete comigo, um ao outro. Oh, glória! O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nele têm sucedido nesse dia? E ele lhe perguntou, quais? E eles disseram: as que disseram respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, contudo, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os irmãos têm liberdade de estar assentados. Glória a Deus, aleluias. Eu ia ler tudo, mas não basta ler tudo. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, e eu creio que isso é melhor você pegar para a sua vida, que eu falo que é garantia de sucesso. E tudo que eu falo, tem gente que joga a palavra no ar, mas quando eu falo, eu tenho propriedade daquilo que eu falo, porque eu vivo. Não sou perfeito, estou no processo da perfeição, mas quem caminha comigo já observou, já testificou do que o que eu falo, eu procuro realizar, eu procuro fazer dentro da minha capacidade. Passou disso é falha minha, passou disso é erro humano. Por isso que eu dou graças a Deus todo dia que eu entro por essa porta. Glória a Deus. Porque eu sei que graças a Deus, todo dia que eu entro por essa porta, eu estou me aperfeiçoando. Glória a Deus, aleluia. Amém. Uma das regras que um cristão nunca deve fazer na sua vida é quebrar princípios da palavra de Deus. É quebrar princípios bíblicos. E às vezes nós quebramos. E quebramos por algumas situações, por ignorância, por não conhecer, por diligência, porque podia fazer e não faz. Então, às vezes, acontecem algumas situações que quebramos o princípio da palavra de Deus, e dentro dos princípios da palavra de Deus, nós estamos sujeitos a pagar o preço. E que preço é esse, pastor, que nós estamos sujeitos a pagar o preço? Às vezes a bênção podia ser hoje, mas ela não vai ser hoje, às vezes ela vai ser outro dia, por causa do princípio que nós quebramos. Às vezes Deus marcou, não tem um louvor que hoje eu marquei o encontro com Deus neste lugar, às vezes naquele exato momento, naquela exata oração, Deus testificou um horário e uma data marcada para te entregar. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, por causa de qualquer coisa, você não apareceu no culto e você perdeu a tua bênção, porque Deus, ele não quebra princípios. É verdade. Se ele determinou, ele vai realizar. Mas glória a Deus, aleluia. Lembra, amados irmãos, dos nossos antepassados, dos nossos irmãos, Deus nunca quebrou princípios. Deus falou que ia tirar o povo do Egito, e ele prometeu. Glória a Deus, aleluia. Ele levantou Moisés como seu servo,
Demorou um tempo, são 400 anos, mas Deus estava preparando. Em 400 anos o povo sofreu, mas também em 400 anos o povo cresceu dentro do Egito. Glória a Deus, aleluia. Então sim, Deus, Ele tem os seus princípios. E a palavra de Deus nos revela, amados irmãos, que desde os nossos antepassados, Deus, Ele sempre cumpriu a tua palavra. Se tratando de Cristo, amados irmãos, havia uma palavra direcionada desde lá dos patriarcas, que Deus enviaria um Salvador, que Deus enviaria um libertador. E a Bíblia vai nos dizer que Deus cumpriu. Jesus veio como homem. Jesus veio como homem, anunciou o teu reino, anunciou o reino de teu Pai e cumpriu a tua palavra. E ele, enquanto estava com os teus discípulos, ele também anunciou que ele iria voltar para seu lugar de origem, que ele ia voltar para junto do Pai. E a palavra de Deus nos revela que ele cumpriu a tua palavra. Glória Mas a Deus. também disse aos seus discípulos, como está relatado em João capítulo de número 14, que não era para eles ficar tristes, porque nesta conversa que Jesus disse para os seus discípulos, ele disse que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Por isso que ele disse: não turmem vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Jesus testificou e Jesus cumpriu. Ele morreu, ele foi levado à cruz, como diz o profeta Isaías. Era necessário que ele fosse entregue na mão dos homens, e ele foi entregue na mão dos Verdade, homens. Deus não quebrou nenhum dos seus princípios. Glória a Deus. Pedro, e na sua jornada, queria muitas das vezes que Jesus deixasse de cumprir o teu princípio, que era o destino, a cruz do Calvário. E Jesus ali não perdeu a caminhada, não perdeu o propósito. Falou com Pedro: Pedro, é necessário que se cumpra o que está escrito. Verdade, glória a Deus. E ele cumpriu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, porque ele cumpriu que ia ressuscitar. Glória a ao Deus, terceiro aleluia. dia. E algo que nos chama a atenção, que no sepulcro de Jesus, amados irmãos, tinha bênção para mais pessoas, mas para cumprir a palavra, amados irmãos, Jesus foi enterrado, Jesus foi colocado, enterrado não colocado, em um sepulcro virgem. O que é isso? Aonde não tinha colocado ninguém lá, foi colocado Jesus no sepulcro vivo. Você sabe por que, operador Luiz? Trazendo o contexto do conhecimento da palavra de Deus, que aonde o profeta Eliseu foi enterrado, o profeta Eliseu, a Bíblia nos diz que quando joga o corpo do profeta Eliseu numa sepultura, aonde já tinha outro lá, a Bíblia diz que quando ele bateu lá, o que estava lá aleluia. E Jesus tem uma data reservada, algo reservado que só o Pai sabe. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus eles colocam Jesus em um sepulcro vivo. Por quê? Para cumprir a palavra dele, que a hora que ele ressuscitasse, ninguém iria ressuscitar primeiro de quem é verdade, ninguém, porque ele é o princípio. Glória a Deus, ele é o princípio. E a Bíblia vai nos dizer que tudo isso acontece então. Tudo isso aconteceu. E Jesus então, ele foi morto, foi entregue na cruz por causa de mim e por causa de você. E a Bíblia nos diz então que esses dois discípulos, voltando para casa, estavam em Jerusalém. Uma palavra que Jesus disse para os seus discípulos, qual foi? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Glória a Deus, aleluia. Mas os dois discípulos, quando ficou sabendo que Jesus estava morto, eles esqueceram de tudo. Voltaram para Emaús. Senhor. E ao terceiro dia, eles até esperaram, mas não aguentaram esperar. Porque ao terceiro dia eles cascaram fora. Porque eles mesmo disseram para o Senhor Jesus: olha, se faz uns 3 dias do acontecido. E eles iam embora para a tua casa. Aí Jesus, amados irmãos, ele faz aquilo que ele cumpriu. Ele fala aquilo que ele cumpriu. Ele disse assim: ó, de maneira nenhuma, aqueles que o Pai me deu, o lançarei fora. Glória a Deus. Daí os dois discípulos, desesperançados, tristes, abatidos, porque esperavam em Cristo a sua vitória, esperavam em Cristo Senhor. a sua promessa, mas voltaram desesperançados.
voltaram tristes, voltaram aqui. Por que eu pedi para os irmãos repetir a conversa dos dois? Porque nos tempos atuais, amados irmãos, não é diferente. Eu quero que você interprete da forma que você quiser interpretar, mas a palavra de Deus, ó, ela corta para lá, ela corta para cá, e Deus, ele garante a tua palavra. Graças a Deus. Nos dias de hoje é da mesma forma, amados irmãos, pessoas desesperançadas, pessoas que já não têm esperança em Cristo, que já não vê em Cristo um poder tremendo para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Os dois foram para o caminho chateados, conversando, reclamando. Eu esperava que Jesus fizesse, eu esperava que fosse ele, porque ele é um profeta. Eu ouvia falar de muitos milagres, eu ouvia falar de muitos feitos, eu esperava, eu estava até esperando a bênção que eu estava esperando, eu ainda não recebi. Eu esperava que ele chegasse perto de mim, colocasse a mão e a bênção seria realizada. Estou fazendo a conjectura porque a palavra não tem escrito no diário dos dois, mas eu estou fazendo a conjectura para os irmãos entenderem, porque hoje os cristãos é dessa forma. Eles vão para a igreja e eles voltam desesperançados, porque eles achavam que naquele dia o Senhor já estaria a bênção sobre a sua vida, e às vezes volta. Por que é dois? Porque a Bíblia diz que tem que ser dois, porque um tem parte do outro, um tem parte do outro. Porque se um cair, o outro levanta. Mas o pior é quando os dois caem. O pior é quando os dois já estão desesperançados, dizendo: eu achava que hoje ia receber, o culto estava frio, né? O pregador que ia pregar, eu esperava que fosse outra pessoa, mas foi a irmã fulana de tal, foi o irmão fulano de tal, podia ser ciclano, né? Porque aí se ele pregasse, eu tinha certeza que eu saía com a minha bênção. Oh, meu amado, minha irmã, minha irmã, glória a Deus, é verdade. Você esperar no homem. Eita, você nunca vai receber a vitória quando você esperar no homem. A pior vitória para quem não tem sucesso. Glória a Deus, aleluia. É aquele que espera em Deus. Ele diz, o salmista diz: eu ainda louvarei a minha alma, porque eu espero em Deus. Glória a Deus, aleluia, santo és tu. E Jesus vem e puxa a orelha. Imagina se Jesus descesse hoje. Imagina se Jesus andasse hoje da forma que ele andou lá no princípio. Ele só não anda, você sabe por quê? Porque ele não quebra o princípio. A Bíblia diz que ele não vai pisar na terra mais. É a Bíblia verdade, diz que ele vai vir nos ares. Glória a Deus, aleluia. E Jesus não quebra esse princípio. O Glória Espírito Santo, amados irmãos, que lá em João 14, é ele que nos consola, é ele que nos fortalece. Porque se tirar a tomada, se tirar da tomada, é verdade, Jesus. Tirar da tomada não faz mais nada. Mais nada, mais nada. Se o Espírito Santo sair da nossa vida, já não faz É, nada. Senhor, Com verdade, ele já não Jesus. está fazendo. Com ele já não está conseguindo prosseguir. Amados irmãos, observa bem. O que os discípulos dizem não é diferente dos de hoje, não é. Ele diz assim, ó: nós esperávamos que fosse ele, que remisse Israel. Muitos cristãos pensaram: eu esperava que fosse hoje. É ceia, irmão. Não há bênção maior do que essa. Quem espera em Jesus aqui, ó, observa bem o que eu vou dizer. Como foi falado aqui nessa semana pela missionária Raquel, quem anda por vista nunca verá a bênção de Deus. É verdade, Jesus. Ele vai ver o trabalho da tua mão, porque ele anda por vista. Mas o Senhor não quer que você ande por vista, o Senhor quer que você ande por fé. Glória a Deus, aleluia. Como Abraão andou, eu não sei aonde é, mas eu vou prosseguir. Eu não sei aonde está, mas eu vou prosseguir. Eu não sei que dia que o Senhor vai mostrar, mas eu vou prosseguir. Eu não sei que dia que vai chegar, mas eu vou prosseguir. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos. Mas aquele que anda por vista diz: olha, se o fulano for lá pregar, se for fulano, eu vou sair levando a minha bênção, engano seu, bem-aventurado é verdade, todo dia dizendo, como o presbítero Ailton diz: quando eu cheguei aqui, o Senhor glória a Deus, quando eu cheguei aqui, o Senhor estava presente. Aleluia. Saramachuria. Jesus não ofereceu, amados irmãos, nunca ofereceu riqueza. Quem anda atrás de Jesus esperando oportunidade ou condições. Olha, a Bíblia diz que não tem como servir dois senhores, ou se há de agradar um e desagradar o outro, ou
Verdade, Jesus. Um cristão. A Bíblia é para nós, não é para o povo do mundo. A Bíblia é para nós que servem o Senhor. A Bíblia não é para o gentio, a Bíblia é para o cristão. E através do cristão ele alcança o gentio. Mas a Bíblia de ensinamento é para nós seguirmos um caminho reto. Você quer ver um cristão moribundo? É quando tudo está dando errado, quando não tem o dinheiro no bolso, quando a conta está batendo na porta. Amados irmãos, eu falo um pouco de experiência. Eu vivi tudo isso. Aí fica moribundo, não tem graça, não acha gozo de ir para o culto, não acha gozo de adorar ao Senhor, não acha graça em nada que faz na igreja, não acha graça. Porque, amados irmãos, a visão deles é terrena. É verdade. Eles estão andando por vista, não estão andando por fé. Você quer ver, amados irmãos, um cristão? Quando ele está andando com vista, ele já levanta. Amanhã é segunda-feira. Eu creio que tem gente que já está aqui, já está pensando no dia da manhã. Já está pensando em levantar amanhã para ir trabalhar. Eu creio. Eu não sou um dos corações, mas eu creio que tem gente aqui que já está pensando. Não, amanhã tem que levantar cedo, amanhã tem que... Irmão, tem cristão que já levanta na segunda-feira reclamando. Tem cristão que já levanta na segunda-feira pensando, amados irmãos, se o dinheiro vai dar para pagar aluguel, se o dinheiro vai dar para comprar, vai pagar água, vai pagar luz, se o dinheiro vai dar para comprar um mantimento. Aí olha para a despensa, às vezes a despensa está vazia e diz assim, meu Deus. Aí já começa com esses discípulos de Emaú reclamar, dizendo, a minha gente vai na igreja, nada acontece na nossa vida. Não vai acontecer mesmo não, porque você está andando por É vista. verdade. Começa a andar por fé, você vai ver. Glória a Deus, aleluia. Começa a andar por fé, você vai ver a diferença da sua casa. É verdade. A visão está limitada, a visão é só dessas coisas terrenas. Só pensa no dinheiro, é só no dinheiro. Dinheiro, amados irmãos, ele nos proporciona a felicidade, mas ele não é a felicidade. É verdade. A felicidade está aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, essa é uma felicidade. Por isso, amados irmãos, toda vez Glória que a Deus. como o operador deu aqui, ele diz assim, ó, bem-aventurado. Toda vez que você ouvir bem-aventurado na vida, a Bíblia está dizendo é feliz. Glória a Deus, Tem aleluia, gozo. Jesus. Aquele que é bem-aventurado. Quando se fala da família, o Salmo de número 128, bem-aventurado, é feliz o homem que Glória a confia Deus, no aleluia. Senhor, pois a sua mulher é como a videira Glória a verdadeira, Deus, vai para aleluia. casa, e os teus filhos como planta Glória a Deus, florenteira aleluia. ao redor da tua mesa, porque esta casa, ela é feliz, ela é bem-aventurada. Glória a Deus, aleluia. Mas você levanta xingando. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, nem estava aqui, não combinei nada com a missionária de Deus. Glória a Eu vou Deus. falar com propriedade, os irmãos encaram do jeito que os irmãos quiserem encarar, é Bíblia, é Bíblia. Eu vou fazer uma comparação com vocês para os irmãos entenderem. Eu vou dizer, com Jesus, eu vou falar das parábolas para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Eu tinha um Fit 147, operador Luiz. Por isso que eu falo, eu sei do que eu estou falando. Eu tinha um Fit 147 que o Fit só andava estragado. É verdade, Eu Jesus. dava uma volta, nem cristão eu era, eu dava uma volta na cidade, o bendito acabava a gasolina comigo, aonde eu ia acabava a gasolina. Verdade. Eu tinha que pedir favor, louvado seja Deus. E Deus sempre coloca alguém no teu Glória caminho que a faz um Deus. favor para você. Eu não era cristão, mas hoje eu entendo. E sempre, amados irmãos, acabava a gasolina, eu com a mão, namorando com a missionária, com a mão. E Deus me socorre, Verdade, a Jesus. gasolina acabou. A primeira vez, beleza. A segunda vez, amados irmãos, quem que parece a mesma pessoa? Verdade. A mesma pessoa foi, me socorre aqui de novo, a gasolina acabou, mas acabou de novo, e acabou de novo. E às vezes eu nem tinha dinheiro para repor ele. É, Às Senhor. vezes eu tinha que andar atrás depois para poder falar, depois eu te pago. Acaba mesmo. Eu cristão, eu não era Glória a cristão. Deus. Eu já tinha os princípios da minha mãe. Aleluia. Já tinha os princípios da minha casa. Eu andava para Verdade, Jesus. Aí, irmão, como foi da terceira vez, aí já apareceu outro, esse já era parente da família, foi mais humilhado ainda.
E eu quero dizer para os irmãos o que eu quero dizer com Verdade, isso. Jesus. Amados irmãos, na verdade, não era o carro que me deixava na mão. Era o segredo. Não era o carro que me deixava na mão, era eu que deixava Verdade, na mão. Jesus. Era eu que não dava manutenção. Era eu que não olhava água, não olhava óleo, Senhor. não olhava gasolina, não olhava verdade, nada. Eu Jesus. só queria saber de andar. Eu só queria saber de desfrutar. Eu só queria saber, amados irmãos, da parte boa. Mas quando chegava a parte difícil, que é a manutenção, quando chegava a parte difícil, que eu tinha que fazer manutenção preventiva, eu não queria. É da mesma forma relacionado aos filhos. Quando o teu filho adoece, amados irmãos, não é coisa do menino. É você que deixou o teu filho na mão. É, Senhor, é verdade. Não, o filho não adoece por nada. A gente tem que atentar com isso. Quando os filhos adoecem da gente, não é os meninos que adoeceram. É a gente que deixou na mão, deixou andar descalço. É verdade, Jesus. Camisa, deixou deitar no chão, deixou fazer tudo. E depois ela adoece. Aí a gente, observa o que eu vou dizer, é Bíblia. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Se eu tenho uma herança do Senhor e eu não atento para essa herança, eu vou pagar o meu preço. Verdade, Sabendo, Jesus. amados irmãos, que quando o filho adoece, essa é o coração de mãe que sabe a dor de ver um filho moribundo, um filho abatido, um filho verdade, você já começa a passar falando, meu Deus, será que eu vou ter que levar no hospital? Será que é isso? Por quê? Porque você começa a sentir o peso, você começa a sentir o peso da herança. É verdade, Jesus. Nós temos a missionária aqui, tem um filho chamado filho especial. Você sabe o que é isso chamado filho especial? É um filho que você tem que ter um cuidado maior. É verdade ou mentira, missionário? Chamado filho especial. Porque você tem que ter um cuidado maior, a sua atenção é maior, o seu zelo tem que estar ligado maior. É verdade. E vou te falar, a irmã paga o preço ou não paga o preço? Por receber a herança do Senhor. Por isso, amados irmãos, a gente tem que chamar a responsabilidade para nós e dizer assim, a culpa é minha, é eu que deixei de olhar, eu que deixei de ver, é eu que deixei de ficar atento. O que eu quero dizer com isso? Observa os discípulos no caminho do baú, numa reclamação, numa choração, num desânimo, irmãos. Observa bem o que Jesus disse. Ele falou, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É verdade. Ao terceiro dia eu vou Glória a ressuscitar, Deus. eu vou cumprir a minha palavra, eu não cumpri. Os profetas não disseram que eu viria, eu vi. Os profetas não disseram que eu ia ser entregue na mão do homem, disse. Eu não fui entregue na mão do homem, fui. Os profetas não disseram que a minha morte era morte de cruz, não foi. Eu não fui pregado na cruz, foi. Eu não disse para vocês antecipado que ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Por que vocês não ouviram? Por que vocês não esperaram? Por que vocês não aguardaram? Agora eu estou vendo vocês reclamar, amados. Senhor. Observa bem o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite. Tem gente que só reclama. Tem gente que só reclama, só quer de Deus e não dá nada. Mateus capítulo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á. Primeiro você dá, depois você recebe. Quando você entrega, por isso o salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, os demais coisas. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão levantando na segunda-feira, já pensando no tal do dinheiro, já pensando, irmão, é verdade, não é mentira que eu estou falando. O cristão já levanta na segunda-feira pensando no tal do dinheiro. Amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que toda manhã eu sento na minha cama. Posso estar passando a prova que for, posso estar passando a necessidade que for, mas eu sento, eu abro o olho, eu faço assim, Senhor, glória a Deus, aleluia. Mais um dia de vida. Santo és tu. Um cristão, amados irmãos, que anda por vista, ela acorda na manhã dizendo: eu vou ter que trabalhar, irmão, eu queria ter uma vida melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter uma roupa melhor, eu queria ter um carro para ir trabalhar, eu queria ter uma moto para ir trabalhar, e vai naquela reclamação. Mas um cristão genuíno,
Um cristão genuíno, que entende a palavra de Deus, que entende as promessas de Deus, ele já levanta cedo, porque eu levanto Glória assim. a Deus, aleluia. Não importa a tribulação, hoje eu levanto assim. Aquele que crê no Senhor, não importa a adversidade, ele já levanta como eu. Eu levanto dizendo assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. essa missionária dizer para os missionários, pode falar para os irmãos que é mentira minha, mas eu acordo feliz. Glória a Deus, Eu acordo verdade. alegre. Você sabe por quê? Porque eu sou pertencente ao reino do céu. Não há nada nesta vida, amados irmãos, que vai tirar o gozo, que vai tirar a alegria de ser pertencente do céu, que vai tirar essa satisfação de ser útil, de ser um trabalhador na seara do Senhor. Essa é a alegria. Aí você sabe aonde vem a riqueza? É de entender isso aqui, ó, que quando eu sirvo aqui, Deus me Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu quando eu sirvo aqui, ó. Grande Deus és me tu, ministra na minha aleluia. casa. Deus me ministra aqui no trabalho. Deus me ministra para os meus patrões. Glória a Deus, Não é aleluia. Deus, é Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Quando eu saio lá da minha casa, eu tomo um banho no dia de canseiro, os irmãos também tomam. Eu venho satisfeito, porque eu sei que na segunda eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para Deus. Glória a Deus, É aleluia. Ele que me diz a minha prosperidade. É Ele que multiplica a minha fazenda. Glória a Deus. É Ele que enche o meu celeiro. Oh, glória, É Ele, aleluia. meus irmãos, não é ajuda nenhuma, é Ele. Por isso eu falo, eu posso passar. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está lá. Eu Glória sei a que Deus, Ele aleluia. está lá. Amém, É Jesus. essa convicção que o cristão tem que ter. Mas Amém. depois conhece o moribundo, triste. Não, irmão. Vou te falar. A promessa já foi ministrada na minha e na sua vida. Glória a Deus. Nós somos o herdeiro. Amém, Jesus. Herdeiro de uma promessa. Herdeiro de uma bênção. Aonde? Você sabe por que muitos Satanás começam a debriar? Começam a dar uma ludibriada, lançando os dados inflamados. Por quê? Porque a mente dele é vacilante. A mente dela é vacilante. Meu Deus, quem crê em Cristo, quem acredita em Cristo, Meu Deus. amados irmãos, na mente não há espaço para fracasso. Na mente não há espaço para derrota. Na mente não há espaço para fraqueza. Amados Glória a irmãos, Deus, temos que aleluia. dizer assim, como o servo de Deus disse, como o servo de Deus disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Glória a Deus, aleluia. Agora eu só espero o que está reservado Deus, para aleluia. mim. Assim você deve Glória a pensar, amados irmãos. Eu estou só esperando, porque eu estou achando, eu estou guardando a fé, eu estou pelejando. Glória a Deus, aleluia. Oh, não é essa segunda marimbunda, não. Alguém pode dizer, pastor, você fala isso porque você não tem filho. Engano seu. Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro nessa jornada. Mãe que já chegaram para mim e dizer, pastor, o senhor não tem filho, como que o senhor sabe dessas coisas? Mãe que chegou para mim e disse, o senhor não tem filho, como que você sabe dessas coisas? Porque tudo que o senhor falou acontece lá em casa. Tudo que o senhor falou acontece com minhas crianças. Tudo que o senhor falou eu faço com as minhas crianças.
peguei e falei assim, porque quando eu disse a instrução, quando eu te dei a instrução, não foi o pastor Fábio que te deu a instrução. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo que me usou para te guiar. Por isso, amados irmãos, a gente que está no ministério, a gente que está servindo ao Senhor, a gente não joga a palavra ao vento, não, porque quando ministra é através do Espírito. Glória a Deus, porque aleluia. aqui, ó, Isso é não há verdade, espaço para outra moradia. Não há espaço para outra moradia. Aqui quem habita é o Espírito Santo Glória a de Deus, Deus. aleluia. Por isso foi falado e louvado aqui nesta noite. Que Ele cresça em mim, que Ele apareça em Glória mim, a Deus, e que cada aleluia, dia Deus falar mais na minha vida, que cada dia Deus falar mais na sua vida. Glória a Que Deus, Jesus aleluia. está lá, que Jesus está lá, que Jesus está aparecendo lá. É isso, amados irmãos. Glória a Que Deus, nesta aleluia. noite, oh glória. Amém, Jesus. Deus. Glória a Eu amo Deus, essa aleluia. palavra. Apesar que não tem toda a